Kátia, naquela semana, acabara de receber alta da sua terapia, estava realmente se sentindo muito feliz. Conversou com a família, saiu com os amigos, namorou, fez compras no shopping. No sábado, se jogou da janela do apartamento e morreu. Marcos estava em depressão intensa, já não falava com ninguém, seus familiares evitavam, já não ia ao trabalho desde segunda-feira. No sábado, se jogou da janela do seu apartamento e morreu. Embora esses dois personagens sejam fictícios, essas histórias são reais. E o que elas têm em comum, além do suicídio? Ambos os personagens sofriam de transtorno afetivo bipolar. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o transtorno afetivo bipolar atinge atualmente quase 4% da população mundial, ou seja, cerca de 140 milhões de pessoas no mundo, e é considerada uma das principais causas de incapacidade. Ele tem alto impacto na vida da pessoa e de seus familiares, trazendo significativo comprometimento nos aspectos sociais, ocupacionais e em outras áreas. Uns dizem que é a falta de Deus. Outros levam o nome dos familiares para oração, reza, campanha, sessão espírita, etc. Porque a saúde mental ainda é um tabu em nosso país, e extremamente atravessada por questões religiosas e por questões morais. Alguns outros simplesmente se cansam e seguem suas vidas. A verdade é que quem sofre de qualquer transtorno sempre sofre sozinho, pois a dor dificilmente pode ser compartilhada. Somos todos, em algum grau, ciclotímicos. No entanto, o sujeito portador de transtorno afetivo bipolar é um sujeito que tem um ciclotímico de grande intensidade. Demora-se quase 10 anos para que alguém com transtorno afetivo bipolar seja diagnosticado de forma correta. Alguns psiquiatras sugerem quadros de hiperatividade, outros, transtorno de atenção e até mesmo depressão. Poucos têm, de fato, uma especialização que possa acertar no diagnóstico. E quando se vai para as questões terapêuticas, a coisa tende a piorar ainda mais, pois muitos profissionais desconhecem e confundem, inclusive, estados maníacos com eficácia terapêutica, chegando, inclusive, a decretar a cura do sujeito e dando alta terapêutica. Isso quando o sujeito não parte para terapias outras, holísticas, sistêmicas, enfim. O conceito de terapia nesse quesito é muito complexo. O avanço dos medicamentos que tratam a doença diminuiu bastante o tempo que era antigamente dispendido em hospitalizações, fazendo com que o tratamento domiciliar, centrado no cuidado da família e dos amigos, seja hoje de suma importância no suporte do paciente. Antigamente, o único processo de atendimento terapêutico para esses casos era a internação psiquiátrica, coisa que você vê bem claro no filme A Ilha do Medo, né, com Leonardo DiCaprio. Ali um personagem desenvolvido por ele que sofre de transtorno afetivo bipolar. Apesar dos crescentes esforços da ciência para o entendimento do transtorno afetivo bipolar, a sua exata fisiopatologia ainda permanece indeterminada. Evidências apontam que as disfunções nos sistemas de sinalização intracelular e de expressão gênica pode estar associada ao transtorno afetivo bipolar. Essas alterações podem, inclusive, estar associadas a interrupções nos circuitos que regulam o humor, como o sistema límbico estriado e o córtex pré-frontal, sendo que os efeitos neuroprotetores do uso crônico desses estabilizadores de humor podem reverter esse processo patológico. No entanto, é uma doença crônica. Até o momento não foi possível identificar genes ou regiões cromossômicas envolvidas no desenvolvimento do transtorno afetivo bipolar. Apesar do importante componente genético demonstrado em estudos genético-epidemiológicos, nos últimos 10 anos tem se demonstrado que este é um transtorno heterogêneo, com uma ampla variação de sintomatologia e curso
Então, é preciso ampliar a visão sobre a complexidade multifatorial na causa e evolução desse transtorno mental. A psicoterapia familiar é indicada para que os pacientes e familiares consigam identificar em suas relações cotidianas atitudes e comportamentos que possam predispor ao desencadeamento dos sintomas. As atividades de orientação, inclusive psicoeducacional, concorrem de forma significativa para difundir e compartilhar informações sobre a doença e seu tratamento entre todos os envolvidos. É preciso entender que a dinâmica que melhor atende ao sujeito portador desse transtorno é a dinâmica familiar. Na fase maníaca, o sujeito se sente curado de qualquer coisa, como a nossa personagem fictícia, inclusive curado da vida. É comum a gente ouvir pessoas, né, dizerem assim: nossa, fulano de tal estava tão bem e de repente cometeu suicídio. O que aconteceu? Mas ele estava tão bem, estava tão feliz, encontrei com ele, encontrei com ela, estava radiante, estava feliz. É comum a gente perceber isso, porque o sujeito na fase maníaca ele se sente curado, inclusive, da vida. A sua fala passa de uma palavra para outra sem que haja nenhuma ligação entre elas. Na fase maníaca, o sujeito se torna extremamente comunicativo. É como se as palavras fossem exatas, como se ele tivesse a capacidade de dizer exatamente aquilo que precisa dizer. As palavras se desvinculam de seus sentidos. Há uma busca intensa por contato, porque uma das características do sujeito maníaco é nunca falar sozinho. O nível de interação com outros se torna surreal, quase místico, uma comunhão mental, espiritual, física e química plena. É comum alguns pacientes meus relatarem a facilidade, inclusive, com que consegue estabelecer laços de afeto, de amizade na rede social. Na era da rede social, o nível de interação dessas pessoas se torna surreal. Inclusive, isso está na base da promiscuidade que vai operar na maioria dos sujeitos portadores de transtorno afetivo bipolar. Eu cuidei de uma analisante que havia rompido o seu casamento exatamente porque ela dizia que não conseguia manter-se dentro de um padrão esperado, né, monogâmico, sem traição. Embora ela não fosse aos finalmente, né, embora ela de fato não fosse até a relação sexual, ela tinha uma necessidade muito grande de estar trocando mensagens, de estar naquele jogo de flerte, de conquista na rede social. Então, a promiscuidade ela é uma constante, né, dentro dos portadores, dentro desse transtorno. Só que, para a psicanálise, o sexo maníaco não é uma relação sexual, é um discurso. Uma outra maneira que o sujeito encontra de desafogar essa necessidade insaciável de contato, de comunicação. Só que, em lugar das palavras, o maníaco fala com a pele, ele fala com o corpo. Daí que ele passa de um parceiro para o outro, da mesma forma como alguém que, em uma conversa, passa de um interlocutor para o outro. O sujeito maníaco precisa continuar falando. O sujeito maníaco nunca fala sozinho. Ele tem a sensação radiante de jamais ser julgado. É comum, depois de um episódio maníaco, a pessoa, inclusive, perguntar, né? O que foi que eu fiz? Existe um trabalho de uma pesquisadora que a sua dissertação de mestrado foi exatamente sobre isso. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Era a tese onde ela pesquisa sobre a questão do transtorno afetivo bipolar. Isso significa, né? O Freud vai dizer que o sujeito é como se ele, de uma certa forma, não acreditasse que vai ser julgado. É como se os aspectos de julgamento no sujeito fossem apagados. Já na fase depressiva, é o inverso. O sujeito é carregado de culpa, a sua palavra perde
a versatilidade, e em vez de ir de um sentido a outro, ele é carregado de um único sentido. A fala do sujeito depressivo é uma fala monolítica, com frases curtas e depreciativas. Daí que o tratamento é extremamente delicado. Se exagerar na dose do antidepressivo, o sujeito pode desencadear uma crise maníaca. Se exagerar no estabilizador de humor, o sujeito pode cair em depressão, naquilo que costumamente se fala sobre fazer a virada. Poucas coisas são fortes o bastante para sobreviver a esse choque mortal entre depressão e mania. Não é fácil estabelecer um relacionamento com portadores de transtorno afetivo, porque poucas coisas são fortes o bastante. E uma dessas coisas, com certeza, não é o amor. A mania envolve, de acordo com a psicanálise, uma foraclusão do sentimento consciente de culpa e dívida. Então, surgem contatos e propostas sexuais, inclusive feitas a cônjuges, ou parceiro dos melhores cônjuges. A Marina W., né? um pseudônimo de uma escritora, de uma pessoa portadora de transtorno afetivo bipolar, ela fala sobre isso no seu livro Não Sou Uma Só, Diário de uma Bipolar, onde ela fala que contatos e propostas sexuais eram feitos a cônjuges ou parceiro dos melhores amigos, e esses contatos pareciam serem totalmente naturais no período da mania. Só depois é que vinha a consequência. No filme O Lado Bom da Vida, nós temos ali a história de Pet Solitano, né? Personagem, um personagem que vai ser encenado pelo Bradley Cooper, né? O ator Bradley Cooper, que por conta de algumas atitudes erradas que deixam as pessoas do seu trabalho assustadas, né? Ele vai ser diagnosticado, então, com transtorno bipolar. E aí ele perde quase tudo na vida. Perde a casa, perde o emprego, perde o casamento. E depois de 8 meses de transtorno em um estabelecimento de saúde mental, né, para o transtorno bipolar, o Pet Solitano ele é liberado para os cuidados em casa, né, do seu pai Patrício, que é um personagem feito encenado pelo Robert De Niro, aliás, um ator fantástico, e a sua mãe Dolores, que é a atriz Jackie Weaver, né? E aí ele, decidido a reconstruir sua vida, ele acredita ser possível passar por cima de todos os problemas do passado recente e até mesmo reconquistar sua ex-esposa. Ele utiliza muito a palavra excelsior, né? E ele acredita que vai conquistar. Porque na bipolaridade é assim. Quanto mais frágil o amor, maior a necessidade que o sujeito tem de investir nele. Na depressão maníaca, ao contrário da questão maníaca, né? Onde o sujeito ele suprime, né? Onde o sujeito suprime, a partir da forclusão, sentimento de culpa, de dívida, na depressão maníaca, surge nele uma lealdade sem nome, naqueles indivíduos que são extremamente significativos para ele. No caso do Pati Solitano, né, o personagem do filme, ele vai ter uma lealdade sem nome à sua ex-esposa. E aí, por mais que o sujeito seja maltratado, injustiçado, difamado, né, por esse indivíduo extremamente significativo, esse portador do transtorno afetivo bipolar vai permanecer fiel a essa pessoa, mesmo que outras pessoas sejam abandonadas por terem feito danos muito menores a ele. Ele vai projetar essa figura como se fosse uma espécie de salvador, alguém que está ali que vai salvá-lo, né? E a gente vê muito bem isso no filme. E essa figura, no caso do filme, do personagem Pet Solitano, ele projeta isso da ex-esposa, né? Que ela vai salvar e vão voltar a viverem felizes, a coisa toda, né? O elemento estressor-chave que desencadeou inclusive a internação dele, né? O ponto culminante do surto psicótico é quando ele entra em casa e encontra a esposa tendo relação sexual com o professor que trabalha junto com ele, ou seja, com um colega de trabalho, né? Então, mesmo com essa traição flagrada por ele, mesmo com tudo isso, ele computa
que nada disso é importante. Ele vai conquistar ela e tudo vai voltar a ser como era antes. Por isso ele utiliza essa palavra excelso. Essa figura que vai salvar o sujeito pode ser também o amante, pode ser projetado no terapeuta, pode ser projetado no médico. Eu atendi uma analisante que, sofrendo do transtorno afetivo bipolar, foi amante de uma pessoa por 12 anos. E aí ela fica grávida dessa pessoa e essa pessoa diz, olha, eu não vou assumir esse filho. Não vou assumir esse filho, não quero que você tenha esse filho. E ela então vai fazer o aborto dá um problema sério, e ela acaba parando no CTI, fica ali no CTI vários dias, e fica semanas em internação, não recebe a visita desse sujeito em nenhum momento, né? E depois que ela passa por todo esse processo, que foi um processo sofrível de recuperação, de quase 6 meses, entra num processo de depressão terrível, e fica afastado do emprego, enfim, é um problema sério que se prolonga quase 6 meses. E depois, quando ela começa realmente voltar, né, voltar a viver, o sujeito aparece e ela retoma essa relação com ele como se nada tivesse acontecido. E ela traz, inclusive, o fato de que a felicidade voltou, de que ela vai voltar a viver de novo e que ele vai resgatar toda a felicidade dela, porque o sujeito, nessa virada da depressão maníaca, ele vai ter, por essas pessoas significativas, né, na vida dela, uma lealdade sem nome. O diretor do filme, né, o David Russell, ele vai ser atraído pela história, né, a partir do livro. Ele mesmo fala que vai fazer. Ele fez uma readaptação do roteiro por mais de 5 vezes, né? Ele vai ser atraído pelo livro, que vai se transformar no filme, por causa da própria relação familiar que ele tem em casa com o seu filho, que é um portador de transtorno afetivo bipolar. Ele fala isso numa entrevista, né? Então, assim, acima de tudo, é preciso descobrir que a vida acontece no dia a dia, né? Apesar de toda essa questão, apesar de ser crônico, né, de não haver cura, existe tratamento. O que se objetiva dentro de um tratamento é que o sujeito possa ter uma abordagem mais humana, não uma abordagem apenas medicamentosa, não uma abordagem que contemple apenas só a questão da sinapse, só a questão do genes, ou a questão neurobiológica. Não, é preciso que haja um atendimento, é preciso que haja uma abordagem mais humana. Essas pessoas elas precisam de uma atenção maior por parte do terapeuta e em uma atenção que atente para a particularidade de cada caso, porque cada sujeito responde de uma forma diferente. É preciso oferecer ao portador do transtorno afetivo bipolar a chance de assumir, ainda que de maneira lenta e dolorosa, o que puder ser assumido da sua história e de encontrar um modo de conviver com aquilo que ele não pode assumir. É o que vai dizer o psicanalista Darian Leader no seu livro Simplesmente Bipolar. Nós iniciaremos agora em julho, né, nesse próximo semestre, o nosso novo percurso em psicanálise, conceituação e tratamento na clínica contemporânea, onde nós estaremos falando da psicanálise dos casos limítrofes. Esse curso se propõe a discutir a noção de casos limítrofes em uma perspectiva psicanalítica, de maneira que possa contribuir para a compreensão desses quadros de sofrimento psíquico que se apresentam como verdadeiro desafio aos psicanalistas da contemporaneidade. Situações clínicas, onde a subjetividade em questão não se encontra mais nos meios de representação, no excesso pela via da linguagem, né? Restando aí a única alternativa de inscrição no registro corporal, e que acaba fazendo os psicanalistas hesitarem entre o diagnóstico estrutural de neurose, psicose ou perversão, né? A estrutura clássica, por exemplo, se fala em autismo como uma espécie de uma quarta estrutura. E aí isso nos obriga a rever também os dispositivos que norteiam a direção do tratamento. Eu quero convidar você para estar comigo
nesse curso, onde nós iremos discutir, no dia 15 e 22 de julho, a fronteira entre a neurose e a psicose com o borderline. No dia 12 e 19 de agosto, o transtorno transestrutural, que é o transtorno afetivo bipolar. No dia 16 e 23 de setembro, a fragmentação do eu presente na esquizofrenia. No dia 14 e 21 de outubro, os transtornos alimentares na atualidade. No dia 11 e 18 de novembro, iremos falar sobre a manifestação da dor no corpo através da automutilação. E fechando, no dia 9 e 16 de dezembro, a ambivalência das relações amorosas, né? Os amores compulsivos. Estaremos trazendo tanto a teoria psicanalítica quanto a prática terapêutica psicanalítica e casos onde estaremos fazendo análise. Eu quero convidar você, então, para estar comigo nesse novo percurso, né, nesse novo curso, onde eu estarei debatendo sobre os casos limítrofes. Eu sou Jairo Carioca, você já me conhece, sou psicanalista, sou membro do Fórum do Campo Lacaniano de Nova Iguaçu, sou pesquisador em sexualidade, gênero e educação, ali no Laboratório de Educação de Gênero e Sexualidades da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E quero convidar você para estar comigo durante esse percurso. Vai ser uma turma pequena, uma turma voltada não somente a profissionais, mas também para aqueles que lidam com alguém na sua família com um desses transtornos. E, sobretudo, iremos discutir como esses transtornos se apresentam hoje na contemporaneidade, desafiando, né, modelos, inclusive, de diagnóstico. A gente tem uma mudança significativa do CID-10 para o CID-11. Nós temos debates entre o CID-11 e o DSM-5, né, que é da Associação Psiquiátrica Americana, o CID-11 da Organização Mundial de Saúde, e nós iremos debater todo esse conjunto, passando também pela psicofarmacologia, já que existem muitos medicamentos equivocados nesses transtornos, e alguns desses transtornos, inclusive, causados por medicamentos errados. Então, nós iremos discutir todos esses tópicos. Serão grupos pequenos, então corre, porque as vagas serão limitadas. E também estaremos certificando. Meu telefone é DDD 21 99570 2931. Repetindo, DDD 21 99570 2931. Então, corre, porque as turmas serão pequenas e as vagas serão limitadas. Aguardo vocês.